Shalom, shalom, povo abençoado, cheio de saúde e de riqueza. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma tarde aqui na presença de vocês, né? Para nós falarmos um pouquinho. Hoje um assunto um pouco diferente, na verdade. Eu passei o dia refletindo e eu senti hoje de fazer uma live um pouco diferente de costume, não fugindo muito, mas é uma live um pouco sobre reflexão, né? Para nós refletir um pouco sobre o divino feminino. Por quê? Eu tenho visto, né? A gente vê aí nas redes sociais, né? Uma movimentação, vamos dizer assim, a respeito, né, eu vou usar a palavra agressão, né, ou violência, né, contra as mulheres, né, e nós sabemos que a retomada do divino feminino, ela está estabelecida, né, eu digo assim, sobre a terra, sobre a dimensão, tendo em vista que o divino feminino, né, ele foi, vamos dizer, tirado, né, em certa época aí, como nós vamos ver com a questão de Adão e Eva, né, as pessoas têm aquela questão de acusar a Eva, a culpa é da Eva, né, então o divino feminino ali, né, Adão, divino masculino, Eva, divino feminino, por mais que nós sabemos que Adão é um portal de descida, nós temos que entender que a Eva também entra aqui, né, nessa história como um portal, né, o divino feminino. E outro dia, então, antes de nós entrarmos no assunto que eu quero estar falando, mas ele faz parte, eu assisti, me chegou até o meu conhecimento um vídeo onde um senhor, né, já um senhor, numa determinada denominação, ele estava, então, de uso do seu microfone, do seu poder ali, né, de palavra, aonde ele falou, né, sobre a questão das mulheres. Até foi uma brincadeira que a gente vê que se usa, né, no dia a dia, vamos dizer assim, no sentido que a esposa, quando tá limpando a casa, né, se o marido entrar, né, aí eles fazem uma brincadeira, né, da briga, e enfim. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo foi ele dizendo, né, usando a expressão, entre na casa, não importa que esteja passando pano, mostra quem é que manda lá naquele lugar. Da onde você viu você ser o rei daquela casa e você não puder entrar dentro da tua casa quando tua esposa está passando pano. E aí eu analisando aquilo, eu pensei comigo, nossa, não é o fato de não poder entrar, é o respeito com aquilo que essa mulher estaria fazendo dentro da casa. Porque tendo em vista que a casa, né, hoje em dia a casa, ela não é só da mulher, habita dentro de uma casa o marido, habita os filhos, né, habita os pets, enfim. E ele falando aquilo, meu coração ficou tão entristecido, né, com ouvir aquilo de um lugar, vamos dizer, de um altar, né, da onde as pessoas deveriam ser acolhidas, né, ainda nesses lugares e ainda assim na sociedade, a mulher é tratada, né, de tal maneira, com tal falta de respeito, tendo em vista que Cristo disse, e vós homens, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ou seja, dando a sua vida por ela. Aí ele conclui e diz, e vós, esposas, sejais submissa aos vossos maridos. O que é essa submissão? Submissão é estar abaixo de uma missão. E qual que é a missão do marido? Amar a sua esposa. Então vós, esposa, estáis sujeita ao amor do seu marido. É isso. Mas infelizmente, né, nos dias de hoje nós não vemos assim, né, essa questão do amor
com relação às mulheres. Então, por isso que eu falei, a live hoje é um pouquinho diferente. Mas eu quero falar do divino feminino. Em Atos dos Apóstolos, também capítulo 2, vai falar dessa descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ruach Kadosh, é feminino, ele não é masculino. Então, no desdobramento do Pai, né, do divino masculino, divino feminino, nasceu o Cristo, né? E de Cristo nasceu eu e você. Então, nessa movimentação que eu tenho visto, como é importante nós sabermos falar com Deus, com o cosmos, com o universo. Como eu gostaria que pessoas que estão nesses movimentos falando de mulheres pudessem ouvir por esse instante essa live, no sentido deles entenderem a movimentação que eles estão fazendo. Se tudo aquilo que o movimento cresce, qual é a forma que eu me posiciono, então, a relação a esse movimento, né? Na questão das mulheres, do que estão fazendo com as mulheres, né? Qual é as palavras corretas que eu uso aqui? Então, toda a movimentação espiritual que nós fizemos, nós temos que ter a sabedoria de saber usar as palavras. Eu diria assim, a comunicação assertiva. Qual é a comunicação assertiva que eu faço com o universo, com Deus? Como que eu trago essa fala, então? Então, isso seria muito importante as pessoas terem esse conhecimento, porque aí eu acredito que com a fala assertiva, nós iríamos neutralizar essa ação que está acontecendo. Não ativar, porque a nossa palavra ela tem poder profético. Então, todo pensamento movido de um sentimento, de uma movimentação, eu vou estender, eu vou aumentar isso sobre a dimensão. Então, se eu estou movimentando a agressividade, se eu estou ainda escrevendo sobre esta violência, então por que eu não colocaria o título, né? A paz sobre a vida das mulheres. Né? Restituição de paz sobre a vida das mulheres. Restituir de volta o lugar delas, aquilo que Deus deixou escrito, para elas serem amadas, serem respeitadas. E aqui fica um pensamento meu, né? Eu respeito a opinião e o pensamento de todos, mas é algo que hoje eu me dispus a falar sobre isso. Separei aqui um texto para nós termos um pouco de conhecimento sobre isso. Tem muitas coisas que a gente poderia falar hoje, mas eu não quero me alongar. Eu quero ler esse texto e também fazer umas pequenas pontuações, e depois eu quero fazer uma oração com você. Hoje nós vamos orar juntos, né? Eu preparei aqui isso e eu gostaria que você me ouvisse com o teu coração aberto. E se você sentir de compartilhar essa live agora ou depois com mais alguém, e se você também quiser ouvir, né, em outro momento, para que fique ativado sobre a vida de todos e de todas, principalmente do divino feminino, que se nós entendermos que o divino feminino e o divino masculino mora dentro de nós, né? Sol e lua, pai e mãe, razão e emoção. É um casamento, elas andam junto. Então isso não é só do lado externo, isso é dentro de mim e dentro de você. Consciência, né? A verdade. Luz e consciência é que eu quero trazer nessa live. Luz e consciência. Luz é caminho. Caminho que leva à verdade. Que verdade? A consciência, que nós venhamos nos conscientizar das palavras, das nossas ações e de tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, que nós venhamos fazer com sabedoria, com consciência divina. Presença divina, consciência de luz. Luz que ilumina a minha
e a tua alma. Então, nessa tarde, eu quero ler assim, ó, né? Sexta-feira 13. Como as pessoas falam da sexta-feira 13 e o porquê. Sexta-feira 13, o dia sagrado da energia feminina e da sorte verdadeira. Para muitos, quando falam em sexta-feira 13, ele virou um tema pejorativo. Mas hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de uma forma diferente. E nós vamos ativar consciência sobre a sexta-feira 13. Então nós vamos falar assim, ó. Hoje, a sexta-feira 13 não é azar. É o poder, luz e renascimento. Antes dos tempos patriarcais, este era o dia da deusa, um portal de conexão com o divino feminino em cada um de nós. Então, olha só, é um portal, né, de conexão do divino feminino em cada um de nós. Um momento para honrar os ciclos da criação, morte e ressurreição. E para reconhecer a força silenciosa que sustenta a vida. O número 13 pulsa em cada camada da existência. A lua avança 13 graus no céu diariamente. Cada estação tem 13 semanas. Existem 13 ciclos lunares por ano, refletindo os ciclos femininos. Entre o equinócio e o solístico há 13 semanas. 13 é o único na sequência biboneficial, perfeito alinhamento divino. Na tradição espiritual, olha só, Jesus tinha 12 discípulos, com ele totalizando 13. Buda tinha 13 discípulos. No Islã, há um profeta e 12 imãs, novamente o 13. No corpo e na natureza, existem 13 articulações essenciais no corpo humano. Cada casca da tartaruga mostra 13 meses de 28 dias, conectando o homem ao cosmo. A tartaruga ensinava os antigos a honrar ciclos e honrar a vida. Sexta-feira 13 é hoje um portal de sorte, magia e energia feminina ativa. Uma mulher tem 13 ciclos por ano, ou 13 ciclos alinhado com o Sol, um portal de energia, força e conexão. Em 1487, a energia feminina foi silenciada, perseguida e chamada de bruxaria. Hoje, este dia renasce com o símbolo de iluminação, poder feminino e cura profunda. Que a sorte brilhe em você, que a magia silenciosa se instale suavemente. O que antes parecia estranho se revela aos antigos medos de que se dissolvem. O caminho à sua frente se ilumina com clareza e alegria invisível. A sorte está ao seu favor. A energia desperta, está ativa, é sagrada neste dia. Então, olha só, paz do Senhor, shalom, shalom para você que está chegando aqui. O porquê de falar do divino feminino, né? Então, como eu falei no início da live, 1487, essa voz ela foi silenciada. E se nós olharmos na palavra do Senhor, ele vai falar que as mulheres são a coluna da casa. O que é uma coluna? Imagina aí a sua coluna vertebral. O que seria você sem a sua coluna vertebral?
Se a mulher é a coluna da casa, ela está sustentando aquela casa, né? Em meditação, em oração, movimentação, né? Eu digo assim, da paz. E aí eu pergunto, né? Em meio a essas movimentações que nós temos visto, então o porquê desse, vamos dizer assim, desse movimento, né, sobre a questão da violência, né, com as mulheres? Se nós vamos ver que lá antigamente, se nós pegarmos na Bíblia, nós vamos ver essa mesma movimentação acontecendo, onde o divino feminino foi retirado dali pela força dos homens. Ficou só a Kavod, né? Aquela explosão de energia masculina, nervos à flor da pele, vamos dizer assim. Só que ele foi devolvido, essa presença, vamos dizer, ela foi devolvida em Atos dos Apóstolos, ali onde nós acabamos de ler. Só que ela ainda assim, ela é rejeitada, né? Aí você vê que levantou muitos movimentos, né? Então, o que acontece? Eu não tenho nada contra movimento nenhum, desde que ele não seja movido de guerra, que ele traga paz. Então, os movimentos, né, vamos dizer assim, da questão do feminino, muitas vezes é uma revolta, né, que está dentro ali daquele ser. Só que eu vejo muitas vezes essa movimentação como que tirando de nós a essência, né? Tirando de nós aquela delicadeza, tirando de nós aquele, vamos dizer assim, aquele lugar especial. Nós vemos nos dias de hoje muitas mulheres ocupando lugares de homens. E eu digo assim, lugares de honra. Porém, pelo fato de, eu vou dizer assim, dos homens, né, tá tendo que trabalhar ali de igual com as mulheres, né, muitas mulheres, então, elas têm deixado os seus lares, né, para agregar num lar, né, na questão do trabalho. E deixando muitas vezes o lar de segundo plano, sendo que não foi isso que Deus estabeleceu, né? Então, assim, desde o princípio, homem, o divino masculino, né? O homem é o provedor, né? Eu digo assim, e a mulher, ela é a multiplicadora daquilo que o homem, né, trouxe para dentro de casa. Então, olha só, para vocês homens, tudo aquilo que está se multiplicando dentro da sua casa é a sua esposa que multiplica. Porém, o que ela está multiplicando lá dentro da sua casa? Se você é o provedor, se a sua casa é uma casa de paz, você tem levado paz para dentro da sua casa, a sua esposa está multiplicando essa paz. Né? Eu sempre falo, o marido traz para casa arroz, feijão e carne. O que a esposa faz? Ela faz um almoço, ela faz um banquete. Ela serve a todos, né? O homem dá para uma esposa, vamos dizer assim, o sêmen, ela devolve para ele um filho. Ela gesta um filho. Ele dá o direito também àquele homem de ser chamado de pai, assim como ela como mãe. Então, a multiplicadora das bênçãos dentro de casa é a esposa. E aí, muitas vezes, a gente que atende bastante pessoas, tanto masculino quanto feminino, muitas vezes nas terapias, o povo, né, você vê assim falar da esposa que tá não sei como. Eu sempre falo, se a esposa multiplica, o que você tem levado para dentro de casa? Isso não é colocando a culpa no A ou no B. É que nem eu falei no começo, vamos refletir hoje. Vamos fazer uma live diferente para nós refletir. Então, o que nós estamos fazendo com aquilo que o meu esposo está trazendo para dentro de casa? Eu estou sendo ajudadora, eu estou sendo auxiliadora, eu estou multiplicando? Você, marido, o que você tem trazido para dentro de casa? É digno de multiplicação? É paz? Eu sempre falo, né? Ontem, na live de ontem, eu falei sobre o pão, né?
Não gastai o vosso dinheiro no que não é pão. E o que é esse pão? Pão é vida. Vós, maridos, têm levado vida para dentro de casa para ser multiplicado? Aí você vai dizer, nossa, Rosane, que live diferente. Desde o começo eu falei, lá ia ser diferente. Porque eu precisava me pronunciar nessa questão do que tem acontecido com as mulheres nesses últimos tempos, né? Então, assim, se desde antigamente, né, as mulheres, você vai ver que elas foram deixadas para trás, muitas vezes são humilhadas. E tem departamentos onde elas trabalham, não são todos, mas a gente sabe que passa por esses processos. E se a Bíblia deixou como ordem para os homens, que é para amar as esposas ou amar as mulheres, indiferente se ela é tua esposa ou não, lá no trabalho onde ela estiver, ame com respeito, um amor de irmão, um amor de um ser que está ali com você, né? Então, se nós éramos para ser cercada desse amor, por que nós temos que fazer uma movimentação sobre a agressão que está sobre as mulheres? Tá faltando amor. E nessa tarde eu venho trazer, além de consciência, eu venho trazer através do meu ser o amor. O amor divino do Pai sobre todos os corações. Porque o amor do Pai, ele lança fora todos os medos. Então talvez você entrou nessa live, esteja com o teu coração apertado, esteja com medo, esteja se sentindo acuado, acuada, né? Que o amor do Pai venha te envolver nessa tarde. E você possa se sentir amado, você possa se sentir amada. Assim como o homem, assim como a mulher, ambos têm o direito de viver e ter vida com abundância. Então não se sinta menor do que alguém, nem superior a ninguém, a ponto de achar que você pode agredir fisicamente ou verbalmente alguém. Isso não é só para os homens, isso é para as mulheres também. Porque muitas vezes a ira do coração de um homem, ela é, eu digo assim, ressuscitada. Por quê? Por falta de sabedoria da mulher. Então, que eu e você, no dia de hoje, nesse dia 13, né, que eles falam Dia das Bruxas, né, por causa dessa crucificação aí do divino feminino, nós possamos criar a consciência que todos os dias é o dia das mulheres, que todos os dias é o dia dos homens, que todos os dias é o dia da vida. Vida com abundância. Quem deu a vida para você foi Deus. Quem tem direito, eu digo assim, de tirar esta vida é quando você terminar o teu contrato que você fez lá no céu com Deus. Quando você termina ele, então você retorna para sua dimensão. Então que você entenda que nem eu e nem você temos o direito de tirar a vida de ninguém. Deus, ele não te deu o direito para tirar a vida de ninguém. A vida, ela foi feita para ser vivida. Por mais que nós sabemos, né, quem é espiritual entende, que a vida ela não termina quando você sai desse corpo. Aqui você deixa esse corpo para continuar vivendo em outra dimensão. Mas enquanto nós estivermos dentro desse corpo, que nós venhamos ser amadas, amados, respeitados. Uma consciência se estabeleça sobre a dimensão terra, aonde todos nós, todos os homens e mulheres, possam viver em paz, uns com os outros, entendendo que até o sol, ele se esconde para que a lua possa brilhar. E a lua, com as estrelas cumprindo o seu momento, elas voltam e dão espaço para o sol.
Então nós não estamos no mundo para competir, nós estamos no mundo para brilhar, para sermos luz um na vida do outro. Que eu e você possamos nessa tarde entender que esse dia é um dia sagrado. Não é um dia para ser visto como um dia mau, principalmente agora que você sabe a fundamentação disso, né? Que foi intitulado a mulheres, né? Na Bíblia nós vamos ver, né, muitas questões de mulheres, né, que foram, vamos dizer assim, tiradas da Bíblia no sentido de colocando sobre elas um espírito, vamos dizer assim, que não seria de Deus. Tendo em vista que agora você sabe que temos o divino masculino, o divino feminino, e através da unicidade dos dois nasce Cristo, e através de Cristo eu e você estamos aqui, que nós possamos ver, né, o divino feminino com mais acolhimento, com mais amor, com mais empatia. E além de tudo, que toda movimentação que você for fazer, seja mulheres, seja para homens, para criança, para qualquer tipo de campanha que você for fazer, você tenha a sabedoria divina para saber como movimentar isso. Porque a não violência contra mulheres, o universo absorve o não. No universo não tem não. Se nós absorvemos o não de não violência a mulheres, fica como? Então, que nós venhamos saber nos comunicar, né, nas redes, que nós venhamos saber nos comunicar nos nossos cartazes e nas nossas movimentações. Então, eu ativo paz sobre as mulheres nessa tarde. Eu ativo a paz sobre os homens. Eu ativo o amor do Pai. Porque se todos nós nos sentirmos amados, amadas, todos nós estaremos em paz. E onde há paz, não há espaço para guerra. Aonde há vida, não há espaço para a morte. Então, nessa tarde, você que quer fazer uma oração comigo, eu quero que você fique aqui mais um momento, que nós vamos fazer uma pequena oração, aonde a paz que excede todo entendimento possa estar juntamente com você. E essa oração é uma oração, né, de limpeza mental. Isso é uma das minhas aulas que eu tenho no Despertar, que nessa tarde eu venho trazer aqui para vocês. E quando eu falar eu quero que você fale o teu nome por completo. E quando eu falar nascido ou nascida, você fala a sua data de nascimento. Que aí nós vamos fazer uma limpeza, né, na tua aura, uma limpeza na sua mente. Vamos entender que o divino masculino é a razão e o divino feminino é a emoção. Ou seja, a glândula pineal é a razão, mas a glândula pituitária é a nossa emoção, ou seja, mente consciente e mente subconsciente. Hoje nós vamos estar limpando essa nossa mente subconsciente, né? Limpando a nossa alma, né? Eu sempre falo, Deus ele é bom e misericordioso, ele vai nos dando sabedoria. E eu louvo a Deus todos os dias pela sabedoria que ele deposita sobre a minha e a tua vida. Então, nessa tarde, se você quer fechar os seus olhos, nesse momento, ou a hora que você for ouvir essa live, você feche seus olhos e eu vou começar recitando, tá? Eu vou fazer a oração como se fosse para mim e você vai fazer aí do outro lado como se fosse para você. Eu, Rosane Maria Schmidt, nascida em 1/9/1982, autorizo que os seres de luz possam trabalhar na minha programação mental.
efetuando assim a limpeza de todas as crenças limitantes que impedem minha vida de avançar com facilidade. Decreto ainda que a partir de hoje recebo uma cura interior, pois os seres celestiais caminharão comigo por toda a minha história. Me mostrarão que não necessito mais dessas experiências desfavoráveis. Está decretado tanto no plano material quanto no plano espiritual, que todos os meus traumas nesse momento estão sendo superados e virão à minha mente somente as lembranças boas. E quanto aos ruins vierem, terei sabedoria necessária para desviar o foco e canalizar as energias amorosas e positivas. Se eu fui humilhada, se me destruíram com críticas sem fundamentos, se fui desvalorizada, tudo isso, neste momento, está sendo curado. Se uma sequência de fatos desagradáveis aconteceu em minha vida, devo compreender que ficou no passado e devo viver o presente confiando na luz que me guia. Busco a partir de então novas experiências para minha lapidação, crescimento, fortalecimento, maturidade e evolução. Em nome de todos os seres de luz, eu ordeno que esses traumas ou crenças limitantes não mais prejudicarão minha caminhada e não mais me trarão enfermidades para o corpo físico e para o corpo sutil. A partir desse momento, eu libero estas energias desfavoráveis e recebo a energia já transmutada e purificada. A reprogramação mental já se realizou em mim e, portanto, já estou liberta, curada, purificada, saudável e feliz. Porque assim o Criador me fez e deseja, pois a minha gratidão é infinita por esta grande cura e transformação. Assim é, assim está feito, assim está selado. Que nesta tarde você possa receber estas palavras no teu coração. Que nesta tarde você possa ouvir e reouvir, se for necessário, esta oração, esta live. E reprogramar a sua mente para o caminho de paz, para o caminho de luz, para o caminho de amor, para o qual eu e você fomos chamados. Então, que nesta tarde fique ativado, uma vez mais eu digo, a paz e o amor do Cristo sobre a tua vida. Que você possa refletir neste momento, a partir de agora, e todas as vezes que você voltar nessa live, você possa refletir sobre o amor divino do Pai, masculino e feminino. Que você possa ver e enxergar que nós necessitamos dos homens e de mulheres. Homens e mulheres que carregam amor, homens e mulheres que carregam a paz. A paz que excede todo o entendimento. E esse amor, que é o amor do Pai, que lança fora todo medo. Então, seja envolvida na paz, seja envolvida no amor do Cristo e deixa resplandecer a tua luz. Acende a tua luz interior, deixa essa luz brilhar. E todas as vezes que você for falar, abrir a sua boca, lembre-se que as suas palavras são profecias. As suas palavras serão ativadas na dimensão. Então, que as suas palavras tenham sabedoria. Que ao fazer um cartaz, que ao fazer uma movimentação, você peça direção e sabedoria do Espírito para saber como movimentar cada palavra e cada ação, para que você possa ser verdadeiro, um espalhador de paz e de amor, onde haja conciliação entre o amor do Pai masculino e o amor do Pai feminino, aonde eu e você possamos estabelecer sobre esta dimensão o amor e a paz em todos os corações.
Então fica aqui essa reflexão para essa tarde. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe o teu trabalho, que Deus abençoe infinitamente o teu ministério, tudo aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus. Que seja abençoado, que aonde as tuas mãos tocam seja abençoado, aonde você colocar a planta dos teus pés, você possa estar levando a paz. Que todo o teu pensamento seja levado cativo à vontade do Pai, que é boa, santa, perfeita e agradável. Amém? Excelente final de tarde. Assim como eu começo, eu termino dizendo shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Um grande abraço, até a nossa próxima live. Fique na paz e no amor de Cristo.